sobre você, amém? Existe um chamado sobre a tua vida, amém? Quem crê nisso, diga amém, Jesus. Amém. Quem crê nisso, fala bem forte, eu creio. Você não foi escolhido pelo pastor Reinaldo, você não foi escolhido por um líder, você não foi escolhido por nenhum líder espiritual, foi Deus que escolheu você para onde você está, amém? Mas muitas vezes nós, ao fazer a obra de Deus, nós não pensamos em como é tão importante nós darmos atenção ao nosso chamado. É tempo de nós sermos usados por Deus, mas para fazer diferença, amém? Você não pode aceitar o comodismo na tua vida como um pretexto para não buscar mais a Deus. Você não pode aceitar o conformismo na tua vida como um pretexto para não buscar as bênçãos de Deus. Porque muitas vezes, se nós não lutamos contra aquilo que vem contra a nossa vida, então nós não estamos dispostos a conquistar coisas grandes. E o que Deus tem para nós é coisas grandes, pessoal. Mas para isso é necessário estar debaixo de uma condição espiritual. Não basta você querer. No reino de Deus não tem esse negócio de querer é poder. No reino de Deus é querer e buscar. Amém, pessoal? Amém. Você tem que querer e buscar o que você quer. Deus pergunta, o que você quer? O que você deseja dele? Aonde você deseja chegar no ministério que você tem? Porque Deus deu um ministério para cada um que aqui está. Isso eu tenho certeza. Amém? Cada um de nós que aqui estamos, Deus nos deu algo para fazermos. Um ministério pessoal. Um chamado de Deus está sobre a tua vida. Amém? Fala assim, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Deus te chamou para alguma coisa. Deus colocou sobre si alguma responsabilidade. Mas esse chamado é irrevogável. Fala comigo, é irrevogável. Não tem esse negócio de Deus te escolher, te ungir, te capacitar e depois você dizer assim, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais. Deus até permite que você pare. Deus até, Ele não força você a fazer o que Ele te chamou, te escolheu para fazer. Só que haverá um preço sobre a tua vida. Haverá uma cobrança daquilo que Deus te deu. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém. Um dia Deus vai requerer isso. O que Ele deu para você não foi o pastor Reinaldo que deu. Foi debaixo de uma busca. Um dia você desejou. Você lembra um dia que você desejou ser um obreiro? Você lembra um dia que você foi tocado pelo Espírito Santo de alguma forma para fazer a obra de Deus? Então isso prova que não foi a vontade do homem que colocou você no ministério, mas a vontade de Deus. E quando Deus te escolheu debaixo da soberania, Ele não volta atrás. É irrevogável. O chamado de Deus, nosso ministério, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazermos, é revogável. Você vai fazer ou fazer. Porque se você não fazer aquilo que Deus quer que você faça, Ele até te dá liberdade para você não fazer. Mas vai ter um dia que você vai notar que a tua vida não vai para frente. Você vai perceber que você dá volta em círculos. Você vai perceber que você dá um pé aqui, você pensa que você está vencendo, mas daqui a pouco você volta para cá tudo de novo. Por quê? Porque você está fora do querer e do centro da vontade de Deus. Deus quer que você faça a obra que Ele colocou nas tuas mãos para você fazer. Você entende o que eu estou falando? Se é para você fazer, não recue, vai e faça a obra de Deus. Deus deu um chamado para cada obreiro que aqui está, para cada líder que aqui está. Existe um chamado sobre a tua vida, ou seja, existe uma legalidade da parte de Deus para você fazer a obra de Deus. Amém? Há uma habilitação sobre a tua vida. Você está habilitado pelo Espírito Santo. Quando Deus ungiu Davi, quando Samuel foi ungir Davi e derramou óleo sobre a cabeça de Davi, no Samuel, 1 Samuel 16:13, você vai ver isso. A Bíblia diz que o óleo foi derramado sobre a cabeça de Davi. A vida de Davi mudou dali para frente. Houve uma história, começou a ter uma história de sucesso, uma história de conquista. Primeiro, a pessoa que tem unção de Deus na sua vida, quando ela recebe a unção de Deus, ela recebe uma habilitação para fazer a obra de Deus. Você está pronto para fazer a obra de Deus. Amém? Quem aqui já recebeu uma unção poderosa sobre a tua vida?
Quem é que um dia não teve aquele contato pessoal com Deus, de você chorar, de você cair de joelhos, de você sentir mesmo a glória de Deus? Quem é que já sentiu isso? Não é? Você já teve uma experiência com Deus. Não há ninguém aqui que possa dizer: pastor, eu nunca tive uma experiência com Deus. Mentira, você já teve. Em algum momento Deus se revelou a você. Diga graças a Deus. Em algum momento Deus se manifestou na tua vida e te mostrou: eu tenho uma obra com você. Tenho certeza disso. Você pode lembrar disso? Eu lembro de várias vezes que Deus me deu livramentos, que Deus se manifestou na minha vida e eu vi a glória dele. Amém? E a glória de Deus veio sobre mim de uma tal forma que eu lembro de uma vez quando eu era criança, que eu buscava o Espírito Santo numa brincadeira de criança, um cultinho de criança, e eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Então eu me lembro que para todo mundo ali era uma brincadeira, mas para mim não era uma brincadeira, porque eu já tinha certeza, eu já tinha definição do que era servir a Deus, com 9 anos de idade. Eu já sabia o que eu queria. E aí que está o mal de muitos obreiros: não sabe o que quer, não sabe o que quer, o que faz pela metade. Quer entender o que eu estou falando? Então eu estava naquele culto ali de criança, mas de repente eu me encontrava caído de joelhos e chorando, e as lágrimas caíram, e eu senti aquela presença maravilhosa, e naquele momento a minha língua começou a enrolar. Então naquele momento o Espírito Santo veio, me selou com fogo e me batizou com o Espírito Santo. Eu fui batizado com fogo naquela hora ali, e a partir dali eu pude entender: Deus me escolheu para uma grande obra. Eu posso até fugir dessa obra, mas Deus vai requerer de mim. Aquele que experimentou um dia o poder de Deus, a habilitação para fazer a obra de Deus, e não o faz, um dia será cobrado. Você entende o que eu estou falando? Um dia Deus vai requerer de você, como requereu de Saul grandemente, porque houve uma habilitação na vida de Saul, sim ou não? A Bíblia diz que o Espírito Santo visitou Saul, habilitou ele: vai, agora você é o rei, vai fazer a obra que eu tenho com você. Então ele começou a andar todo errado, começou a fazer do jeito dele, da maneira dele. Então veio uma maldição sobre ele, uma maldição terrível, né? Primeiro que veio um espírito mal da parte do Senhor que entrou em Saul, e a partir daquele momento ele não teve mais sossego, não teve mais a paz, não tinha mais a presença de Deus na vida dele. Querido, é hora de você levar a sério aquilo que Deus colocou na tua mão. Você vai fazer, ou se você não fizer, você vai ser alvo de maldições. Vocês entendem o que eu estou falando? Não tem como você fugir disso. Se você experimentou o poder de Deus na sua vida, então faça a obra de Deus. E essa obra tem que ser feita, mas não ser feita do jeito que você acha que tem que ser feita, da maneira que você acha que tem que ser feita. Olha o que diz aqui no livro de Jeremias 48, versículo 10, né? Essa obra, ela tem que ser feita debaixo de um temor. Diga comigo: debaixo de temor. Aliás, vamos falar assim: a obra de Deus, eu tenho que fazer, tem que ser realizada debaixo de temor. Amém? É no temor de Deus. Não pode levar a obra de Deus na brincadeira, como se fosse algo de menosprezo, algo que não tem valor algum. Amém? Então Deus aqui fala para o profeta. Quem achou e diga graças a Deus. Vamos ler todo mundo junto? Maldito aquele, acharam aí? 48:10. Esse está aí? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor, o quê? Relaxadamente. Você entendeu? Então, quando o obreiro faz a obra de Deus de qualquer jeito, com relaxo, o que é ser relaxado? Você compra um carro zero, você zera daquele carro para não riscar pintura, você zera daquele carro para não quebrar, não é verdade? Sim ou não? O que é o relaxado? Relaxado é aquela pessoa que compra o carro zero, mas ela tanto faz, tanto fez, sabe? Ela passa com o carro nos buracos, com tudo. Só falta lavar o carro com areia, e daqui a um tempo aquele carro que era zeradinho, que era bonitinho, que era novinho, que cheirava novo, agora aquele carro parece um carro velho. Isso é relaxo. Você entende o que eu estou falando?
Então, nós não devemos nos relaxar com o nosso ministério. Se Deus te deu um chamado, uma habilitação, te escolheu para fazer a obra, e você começa a relaxar, então você vai estar em maldição. Vai estar em maldição. Você pode viver até um momento de alegria na tua vida, porque um momento de alegria não quer dizer que você está na bênção. Diga graças a Deus. Você ter um momento de alegria, de satisfação na vida, não quer dizer que você está na bênção. Estar na bênção é estar debaixo da vontade do centro, aliás, debaixo do centro da vontade de Deus. Isso é estar na bênção. Você entende? Então, Deus fala aqui: maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Está na hora do povo voltar, buscar fazer, cumprir o seu ministério em excelência. Amém, pessoal? Fazer o melhor. Cumpre o teu ministério. Tudo começa na busca da excelência pessoal. Se Deus te chamou para fazer a obra, você tem que fazer o melhor. Naquilo que você pode fazer, você tem que fazer o melhor. Diga glória a Deus. Faça o melhor naquilo que Deus deu para você, querido. Você tem o chamado para que é líder, então lidere, faça o melhor. O seu chamado é secretaria, faça o melhor. O seu chamado é tesouraria, faça o melhor. O seu chamado é louvar, faça o melhor. O seu chamado é pregar, então estude para pregar melhor. Faça o melhor e Deus vai te honrar em nome de Jesus. Você entende o que eu estou falando? Faça o melhor. Comece a buscar o ministério em excelência. Comece a buscar a referência. A partir de hoje, meu Deus, eu vou ser um referencial para a vida de todos aqueles que vierem na tua casa. Então você começar a ter um ministério diferente. Então, primeiro, você tem que estar debaixo de um chamado. E esse chamado não pode ser com relaxamento. Esse chamado tem que ser em excelência. Fazer a obra de Deus com excelência. Segundo, santidade. O teu chamado, você tem que estar debaixo de santidade. Para ele fluir, você tem que santificar a sua vida, santificar os seus olhos, santificar a tua roupa. É verdade. Ter santidade no corpo, santidade no teu cabelo, santidade no seu falar. Em tudo temos que ser santificados, querido. Muitas vezes você é uma bênção, mas é relaxado nas roupas. Você é uma bênção, mas é relaxado na língua. Você é uma bênção, mas é relaxado em alguma área. Você não se policia. Você não dá atenção aos detalhes. E muitas vezes são os detalhes que nos derrubam. Lembra que eu peguei no Grajaú isso? Segunda-feira. Nós muitas vezes costumamos observar só as grandes coisas. Nós tropeçamos nos detalhes. Os detalhes são incríveis, né? Nós deixamos os detalhes. É aquela roupa que você está usando que está fazendo escândalo para alguma pessoa. Os detalhes, muitas vezes, são coisas que para você passa direto. Para você não tem problema. Tem coisas que para você não prejudica, mas tem alguém que está observando você. Então aí nós deixamos o nosso ministério ser feito fora da santidade do Senhor. Quem está entendendo? Graças a Deus. Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 12 e 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai poder ver o Senhor se não tiver santidade. E o que é santidade? A palavra santo, santidade vem de santo, que é kadosh, e quer dizer separado. Você tem que ser diferente. Você está entendendo? O teu linguajar tem que ser diferente daqueles onde você trabalha. Aquelas pessoas contam algumas piadas diferentes. Você tem que ser diferente. Você está ali num ambiente que não é propício a servir a Deus, mas ali você tem que ser diferente. Você tem que colocar na tua cabeça: eu sou separado de Deus. Amém? Quem está entendendo, levanta sua mão. Eu sou uma pessoa diferente. Eu não posso coabitar com essas pessoas. Eu não posso partilhar do mesmo pensamento que elas. Eu sou diferente. Quem está entendendo isso que eu estou dizendo? Amém. Temos que ter santidade no nosso ministério. Se não tiver santidade no nosso ministério pessoal, então nós vamos andar de qualquer jeito. Quem está entendendo isso? Levanta sua mão. Que essa palavra, ela entre dentro do teu coração. Eu quero que ela vá lá no teu espírito e faça de você um homem de Deus, e faça de você uma mulher de Deus. Amém, gente? Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui para forjar homens e mulheres de Deus segundo a sua vontade. Posso ouvir glória a Deus? Porque qual é a natureza de Deus? Ele é santo. Deus é santo.
E ele não aceita que o profano se una ao santo. Uma certa vez ele falou: tirai o profano no meio do meu povo. O que é profano? É aquilo que não agrada a Deus. É tudo aquilo, pessoal, que traz escândalo ao chamado que tem na sua vida. Lá onde você mora, as pessoas podem te observar e dizer que você é um bom obreiro. Eles te veem como obreiro, te veem como pastor, te veem como um homem de Deus, no seu linguajar, te veem como um homem de Deus, como o seu vestido, a roupa que você veste. Aquelas pessoas podem dizer: olha aquela mulher, como ela é diferente, olha a maneira que ela se veste, olha a maneira que aquele homem fala, quando ele conta uma piada, né, Deus? Até uma brincadeira que ele faz, ele vê diferença. Porque sede santos em toda a vossa maneira de viver. Terceiro, o teu chamado tem que estar debaixo de uma autoridade espiritual. Não é você que faz o que você acha que você tem que fazer. Não é assim. E quando você não respeitar a autoridade espiritual, você não vai para lugar nenhum. Você vai dar volta em círculos. Deus trabalha com princípios. É a palavra do João essa, né? Deus não trabalha de qualquer jeito, trabalha com princípios. E um dos princípios de Deus é você estar debaixo de uma autoridade espiritual. Você entendeu o que eu estou falando? É você pensar nas suas atitudes. É você dizer: eu estou debaixo de uma autoridade espiritual. Amém? E quando você está debaixo de uma cobertura, pode cair uma tempestade que aquela água não vai te atingir. Amém? Você está debaixo de uma cobertura, pode vir o mal não vai ter poder sobre a tua vida. Mas se você estiver fora da autoridade espiritual, fora de estar debaixo dessa submissão, então você vai perder as bênçãos de Deus. Porque aí você vai fazer as coisas do seu jeito, querido. Aí você vai fazer as coisas da sua maneira. Aí vai começar um líder a fazer de um jeito aqui, um obreiro faz de outro jeito lá, um pastor prega de um jeito aqui, o outro pastor prega de um jeito lá. Então começa a ter uma confusão. E Deus não é Deus de confusão, mas Deus é Deus de paz. E para ter paz no corpo de Cristo, é necessário que estejamos debaixo do mesmo envio, amém? De uma mesma fé. É necessário que nós estejamos debaixo de um mesmo sentimento. 1 Coríntios, lá na carta aos Coríntios está escrito, Paulo se preocupando, né? Abra sua Bíblia lá, vamos meditar aqui em 1 Coríntios, olha só, capítulo 1. Olha só o que diz a palavra de Deus. Paulo preocupado com isso, né? E ele fala aqui, ó, aleluia. Você achou 1 Coríntios capítulo 1? Glória a Deus. Olha aqui, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, né? Porque a pessoa não fala de um jeito, outro fala do outro, fala de um jeito, outro fala do outro. Isso aqui é uma escola de líderes. Você tem que aprender que um líder, ele tem que observar, um liderado tem que observar o seu líder. E quando um líder está falando na sua liderança, é porque ele não observa o líder primário. Você está entendendo? Eu, como pastor da igreja, tenho que ser modelo para vocês. E vocês têm que fazer o possível, o melhor do que eu faço. Quem entendeu isso? Mas se você é um líder, mas você está falhando, senão você não está aprendendo nada, é incompetência. Até coloquei no Orkut isso. Quem chegou ali, se você chegou ali, você vai ver lá. Né? Quando o líder não entende a visão que Deus está dando para o pastor, então ele se torna um líder incompetente, ele não está entendendo, ele anda sem direção, porque ele não observa, ele não presta atenção na visão que o pastor está passando para a igreja, não está entendendo a palavra. Às vezes o pastor está pregando, outro está pensando lá na China, no Japão, outro está pensando com o pensamento em outro lugar, e não presta atenção na visão que Deus está dando para o líder, não está prestando atenção. Então quando ele vai liderar, quando aquele líder vai segundo os seus propósitos, fala o que quer, aqui na igreja não percebe qual a visão que o pastor tem. Aí quando está sozinho com os seus líderes, então começa a ter aquela bagunça, aquela confusão, e um crê de um jeito, outro crê do outro, e isso chama-se confusão. Amém, pessoal? Não pode ter isso na casa do Senhor. Temos que falar a mesma língua. Aplaude o Senhor. Temos que dizer a mesma coisa.
digais todos a mesma coisa, e não haja entre vós contendas, antes sejais unidos. Evitar contenda, assuntos que traz confusão na igreja, assunto que traz confusão entre os próprios líderes, assunto que traz confusão e traz um desserviço na obra de Deus. Aquilo que você quer falar, que vai atingir o seu irmão, que vai machucar, não fala. É fácil isso. Quem acha que é fácil? Eu quero falar algo para o meu irmão, que eu vou atingir ele, eu não vou falar. Você entendeu? É fácil ou difícil isso? Levanta sua mão, fala aí. É difícil isso, André? Não, é fácil. Eu sei que eu vou falar para o pastor Nelson, vou atingir ele, não vou falar. Eu vou evitar então uma dissensão, uma confusão. A igreja tem que estar debaixo dessa cobertura. Antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Amém? É isso que Paulo está dizendo aqui. A igreja tem que ser igual, estar debaixo de uma autoridade espiritual e avançar com o seu chamado, com aquele dom que Deus te deu. Fica de pé. Você vai avançar, mas não vai avançar da sua maneira, não vai avançar do seu jeito, não vai avançar da sua visão. Você vai avançar debaixo de uma cobertura espiritual que vai dar então o quê? A habilitação para o teu chamado.